Se tem um tema nas igrejas que desperta a curiosidade das pessoas, esse tema é o fim dos tempos. Estou certo ou estou errado? As pessoas ficam curiosas, as pessoas querem saber, e devido à seriedade desse tema, eu quero convidar você a prestar muita atenção. As pessoas querem saber sobre o arrebatamento, sobre a volta de Jesus, querem saber sobre a tribulação, a grande tribulação, querem saber sobre o milênio, estão tão interessadas nessas coisas. Mas o que te leva a estar interessado nessas coisas? O que te leva a estar com tanto desejo, ou até ousaria dizer, curiosidade de saber o que há de vir? É porque sabendo as coisas que virão, nós podemos nos preparar para elas, amém? Sabendo as coisas que virão, nós podemos nos preparar para saber como responder diante delas. Então, alguns versículos eu vou passar aqui, outros você pode apenas escutar a leitura, depois eu vou passar também para vocês poderem ler em casa. Levaria semanas e semanas para falar sobre isso. Então é óbvio que em 30 minutos de mensagem nós vamos ter que resumir muita coisa e algumas lacunas vão ficar para você, né, ao longo do tempo. Mas se você ficar ligadinho aqui comigo, eu creio que muita coisa vai ficar esclarecida. Então peço que você, com muita seriedade, possa estar acompanhando. Deixa eu ver se vai funcionar aqui meu passador. Acho que ele está meio travadinho. Aí, ao fim dos tempos. Falei que era muito séria a mensagem. Para quem não conhece, esse aqui é o Felipe Fim, por isso da brincadeira. Ai, ai, ai. Vamos lá então, gente. Acho que não vai funcionar aqui, Marcela. Princípio das dores. Princípio das dores. Eu digo ainda, né, acrescento que existem muitas maneiras de entender, e da maneira como eu tenho compreendido as escrituras e também alguns livros, eu acredito que dessa maneira fica mais fácil de nós compreendermos e entendermos. A primeira coisa que vem nesse sentido é o princípio das dores, e muitas pessoas acreditam que já estamos vivendo esse período. Eu, inclusive, acredito que nós já estamos vivendo esse período chamado princípio das dores. A palavra de Deus, ela vai nos dizer assim, foi eu ou foi tu agora? Não sabe? Tomara que funcione, que facilita. Diz assim, vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Você já ouviu falar de alguma guerra? Faz tempo que a gente ouve falar de guerra, né? Faz tempo. Mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Eu creio que nós estamos vivendo um período que precede um dos maiores desarrolares da história de todos os tempos. Além de guerras de países contra países, nós tivemos Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial e tantas outras guerras que têm acontecido por aí. Aí as pessoas, quando chega uma guerra, o que muitos pensam, a primeira coisa é, será que é o fim do mundo? Será que é o fim dos tempos? É ou não é? Muita gente pensa e muitos vão correr para a internet para procurar, e às vezes tem cada baboseira na internet, mas tem coisa boa também, se você souber procurar direitinho. Mas vivemos também guerras contra princípios. Por exemplo, vivemos guerras contra a família. A família, como foi estabelecida por Deus, está sofrendo ataque. Isso sim é um sinal de que estamos caminhando para a direção do final dos tempos. Com certeza. E tantas outras coisas têm sido agredidas, difamadas. E se nós entendemos que esse período que nós estamos vivendo é o período do princípio das dores, o período que antecede a volta de Jesus, mais do que nunca nós temos que nos dedicar à evangelização. Porque tem muitas pessoas que precisam ser salvas e nós queremos que elas sejam salvas, amém? Mas não só isso, né, gente? Nós queremos, sermos assuntos ao céu, nós queremos ser, e aí vem outra palavra, arrebatados. Já ouviu falar dessa?
Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Nós queremos ser arrebatados. Quando o Senhor nos buscar, nós queremos subir, nós não queremos ficar para trás. Nós acabamos de cantar uma música que fala: as minhas lamparinas já estão acesas, mas você lembra o resto da história que Jesus contou? Ele conta que eram 10 e só 5 foram para a festa. 5 não estavam com as lamparinas acesas. Uau! Se a gente for parar para pensar num contexto de igreja, é claro que as parábolas geralmente elas apontam cada uma delas para um sentido exclusivo, mas se a gente ampliar a significação dessa, seria tal qual dizermos de uma igreja subir metade, metade ficar. Misericórdia, né? Misericórdia. Olha para a pessoa do seu lado assim e diz assim: eu tenho certeza que eu vou subir, você. Que eu e tu somos 2. Se eu vou subir, né? A Bíblia chega a falar que estarão 2 numa cama, um sobe e outro não. Misericórdia, se teu cônjuge tá para dar uma olhadinha assim, ó, eu vou subir, dá uma olhadinha pro teu cônjuge aí, ó, se tiver 2 na cama. Queridos, quando Jesus estava para vir, se levantou João Batista para preparar o povo para a vinda de Jesus. E eu creio que nós devemos ser uma geração que se prepara também para o dia de nos encontrarmos com Ele. E quando nós falamos de final dos tempos, de princípio das dores, de arrebatamento, é impossível não pensar também no anticristo. Pastor, quem é o anticristo? Se você for parar e olhar para a história da humanidade, o diabo é meio que um imitão, né? É meio que um imitão. Nesse período de Apocalipse, ele vai ter até uma espécie de trinca profana, né? Imitando a trindade de Deus. Vai ter o anticristo, a besta, o falso profeta. Podemos falar disso outro dia. Mas ele é um baita do imitão. E o anticristo vai ser alguém que tenta se colocar em lugar de Cristo. É justamente isso que significa o anticristo. Alguém que tenta se colocar em lugar de Cristo. Essa pessoa talvez já esteja pela terra ou não. Eu acredito que já esteja por aí. Talvez ela esteja por aí governando algum país, ou fazendo negócios, ou desenvolvendo pesquisas tecnológicas. Eu não sei, mas suponho eu que essa pessoa já esteja por aí. E ela se levantará um dia como um grande governante mundial para propor o fim da fome, o fim das pandemias, o fim das guerras, propor um governo mundial, propor uma moeda única, propor a resolução dos conflitos. Ele se propor a ser um pacificador, mas não vá atrás que um dia ele vai deixar as guampinhas sair de fora. Um dia ele vai mostrar a verdadeira cara, mas para muitos, infelizmente, isso acabará sendo muito tarde. E eu quero esclarecer para vocês uma coisa, como me diz aqui na Bíblia, você vai ter que me ajudar, a Marcela não está fluindo aqui. Que diz assim, em 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4. Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá apostasia. E então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando a si mesmo, proclamando que ele mesmo é Deus. Então vai chegar um momento que vai se levantar essa figura, que vai parecer bonzinho, que vai parecer ser querido, mas só no começo até conseguir o que quer. Inclusive, ele vai propor paz lá com Israel, com tudo mais, vai tentar trazer, mas isso tudo na operação de Satanás. Assim como Jesus, ele nasceu e era Deus em forma humana e cheio do Espírito Santo, o anticristo, ele será um homem, não o diabo nascido em forma humana, mas será um homem dirigido completamente por Satanás. Completamente dirigido, orientado pelo próprio Satanás, inclusive manifestando poderes sobrenaturais de Satanás. Ele vai fazer manifestações, inclusive, a respeito disso. Bom, então você já viu que eu falei de 2 conceitos. Eu falei de princípio das dores, e eu disse que esse é o tempo que nós estamos vivendo.
Esse é o tempo que nós estamos vivendo. É como uma mulher que ela vai se aproximando da hora de dar à luz, mas ainda não é a hora de dar à luz. Ela começa a sentir dores, ela começa a sofrer, ela começa a ver que está perto, mas ainda não é a hora. Quem já teve filhos, né, já entende muito bem disso, as mulheres muito melhor que nós homens. Aí a gente fica meio, né, baratinado de ver a mulher ali sofrendo e não sabe o que fazer, não sabe como reagir, e ela ali sofrendo. Então nós estamos nesse período de início, de princípio das dores. E você já viu também que o anticristo é alguém que tenta se passar por um Messias, alguém que tenta se passar por alguém bonzinho para exercer o governo mundial. E você tem que estar preparado para isso. Já pensou se você está por aí e esse cara assume o governo mundial? Misericórdia. Porém, existe uma palavrinha chamada arrebatamento. Arrebatamento. E eu quero diferenciar para você que arrebatamento é uma coisa e a volta de Jesus é outra coisa. Existem dois momentos. O arrebatamento é para a igreja. Esse momento, essa manifestação de Jesus, essa daqui, é para a igreja. Esse é o momento onde o Senhor vai se revelar para a igreja. O que é a igreja? É todas as pessoas que foram salvas desde que existe a terra até hoje. Todas as pessoas, sejam elas no Antigo Testamento, antes da vinda de Cristo, os judeus daquele tempo, as pessoas que de alguma maneira tiveram fé, tanto os cristãos depois desse tempo. Todos estes são a igreja de Jesus. E esse povo, então, ele vai se reunir com o Senhor Jesus num encontro, num lugar sobrenatural chamado de nas nuvens ou nos ares, dependendo da sua versão, para a chamada Bodas do Cordeiro. E serão 7 anos de festa do casamento do Senhor Jesus com a igreja. Uau! Agora eu te pergunto, festa de crente, né? Festa aqui na terra já é boa ou não é? Quem gosta de fazer festa santa? Vocês estão bem aí, irmãos? Quem é que gosta de fazer festa santa? Eu vi uns fazendo uma festa santa ontem lá em Canela. Tava bem bom. Agora você imagina uma festa organizada por Deus. Imagina uma festa, 7 anos de festa, comemoração, as bodas do Cordeiro. Olha que coisa maravilhosa. Essa é a manifestação do Senhor Jesus para com a sua igreja. Olha só o que diz a palavra do Senhor em 2 Tessalonicenses 2, 6 e 7. Diz assim: e agora vocês sabem o que o está detendo. Está falando do quê? Está falando que o espírito do anticristo já estava atuando na terra, tentando preparar o mundo, porém alguma coisa impedia que ele dominasse. Por exemplo, pergunto para você, não parecia, se você estudou um pouco de história, não parecia que o Hitler ia conseguir dominar o mundo inteiro? Parecia, mas alguma coisa o impediu, alguma coisa o confundiu, alguma coisa não permitiu que ele conseguisse. Já tivemos vários momentos na história, vários impérios que se levantavam e pareciam que iam conseguir dominar completamente, ter um líder global, né? Sendo assim, até repetitivo, um líder de toda a terra, mas não conseguiram, porque alguma coisa o impedia. Vamos ver o que é. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Deixa eu te contar uma coisa. Sabe quando começou a igreja de Jesus? Eu disse que essa revelação, o arrebatamento, é um evento para a igreja. Quando começou a igreja? Agora falando da igreja de Jesus, né? No Pentecostes. No Pentecostes. O que existe de diferente na era da igreja do que das outras eras? A presença do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo veio em Atos 2, começou a igreja de Jesus. E quando vai acabar a igreja de Jesus? Na terra. Porque eternamente ela sempre existirá. Mas na terra. Quando? Quando formos arrebatados. Aonde o Espírito Santo mora hoje? Na igreja. Se a igreja vai sair daqui e vai para lá, aonde vai estar o Espírito Santo? Vai estar lá também. A manifestação do Espírito Santo através da igreja detém o domínio do anticristo.
A manifestação do Espírito Santo através da igreja impede que o anticristo governe e domine. Mas a partir do momento que o Espírito Santo que em nós habita subir juntamente conosco de volta ao céu para as bodas do Cordeiro, quem impedirá o anticristo de governar na terra? Ninguém mais. E aí ele conseguirá exercer o seu domínio. Uau! Muito forte isso. Muito forte isso. Então, arrebatamento é quando os que estão em Cristo sobem para se encontrar e para festejar 7 anos de festa, de comemoração, chamado as bodas do Cordeiro. Amém? Agora, a igreja é a esperança desse mundo, como já diz o Bill Hybels. E como eu gosto de dizer, o Espírito Santo é a esperança do crente. Isso vai subir. O que vai ser da terra? O que vai ser da terra se a melhor parte da população vai desaparecer? E eu digo melhor parte não por causa de nós, por causa daquele que nos salvou, amém? Por causa dele. Vamos desaparecer. Você já parou para pensar o caos que vai ser aqui? Simplesmente nós vamos ver Cristo, nós vamos subir com Cristo, mas para os outros vai ser simplesmente um povo que sumiu. Assim. A gente gostava de cantar antigamente, né? Aviões sem seus pilotos voam para dar um piloto crente, pum, sumiu. E aí, o que vai ser do avião? Já pensou? Hã? O que vai ser? É melhor você subir junto também, porque se você estiver nesse avião, coitado. Se o motorista do Uber vai e você fica, meu irmão, já era para ti. Desaparecendo. O terrível é se isso acontece num dia de culto. Imagina se fosse agora e sumisse um monte de gente aqui no culto. Deus o livre. E você ficasse. E visse os outros que tinham sumido agora que eu estou pregando essa mensagem. Tem uns que estão com medo agora, com frio. Irmão, volta para Jesus, irmão. Daí você não precisa ficar com medo, tá? Volta hoje. Te conserta, te arrepende desses pecados aí. E aí você tem certeza que vai subir com Jesus, amém? Mas se fosse agora e você olhasse para o lado e dissesse, meu Deus, eu fiquei para trás. E aí você já sabe que o chifrudo vem logo em seguida governar a terra. Meu Deus do céu, já é ruim você ter um presidente ruim. Imagina você ter um diabo governando. Imagina qualquer nação que você vê que tem um governante ruim sobre ela, né? Um governante que erra nas suas decisões ou que é corrupto, enfim. Já é ruim, imagina o anticristo. Meu Deus, será um desespero. Se fosse eu numa situação assim, eu ficaria desesperado. Desesperado. Porque aí em seguida, vem um tempo terrível. A Bíblia chega a dizer em Efésios 4:30, não entristeçam o Espírito Santo com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Não entristeçam o Espírito. Os que não creem ficarão para trás, não subirão. Não subirão. Aí talvez você diga, mas e as pessoas que são boazinhas? Boazinhas aos olhos de quem? Porque boazinha, boa aos olhos de Deus, é quem nasce de novo. Inclusive vai ter batismo, eu estou esperando você ser batizado, amém? Bom aos olhos de Deus é quem morre para si mesmo e nasce de novo. Esse é bom, esse vai subir. Não, pastor, eu não estou falando de quem crê, tem fé. Eu estou falando assim, pessoa que é legalzinha e tal. Não vai subir não, vai ficar. A Bíblia diz em 1 João 5,12, quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Você tem Jesus no seu coração? Então você tem a vida. O Espírito Santo mora dentro de você, você está selado para esse dia. Você está com a marquinha, está com o bilhete. Agora, se você não tem Jesus no seu coração, você não está selado. Você não tem o bilhete, você não sobe. É simples. Você conhece alguém que não subiria se fosse hoje? Você tem algum amigo, algum vizinho, algum tio, algum primo, alguma avó, algum neto? Você conhece alguém que não ia subir hoje? Quem tem o Filho tem a vida. Então, se essa pessoa não tem Jesus Cristo morando dentro do seu coração, na pessoa do Espírito Santo, ela não sobe. É como se o Espírito Santo fosse aqui, desculpa essa comparação tão chula, mas uma bola de ferro dentro do seu coração, que é o Espírito Santo. E daí vem um imã gigante e puxa.
E quem não tem essa bola de ferro não é puxado. É tipo isso. O Espírito Santo, você entregou a vida para Jesus, nasceu de novo, então o Espírito Santo mora no seu coração, você sobe. Mas, eu não sei como é que pode, mas tem gente que às vezes entregou a vida para Jesus, mas se apaixonou tanto pela terra que grudou aqui. A Bíblia fala de Demas em 2 Timóteo 4,10 e diz de Demas o seguinte: Demas, amando esse mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. O Demas entregou a vida para Jesus, o Demas nasceu de novo, mas o Demas se apaixonou pelas coisas daqui da terra. O Demas seria aquele que, se estivesse ouvindo agora a mensagem, dizia assim: Maranata eu não vou dizer ainda não, tá, gente? Espera aí um pouquinho, que tá tão boa essa vida aqui na terra. Eita! Entende? Gostou mais das coisas daqui do que das coisas de lá, e chegou um momento que, suspeito eu, que o Demas não subiria. Sabe, queridos, o apóstolo Paulo chega a dizer assim, eu acho que eu não coloquei aqui no texto, mas ele chega a dizer assim: eu não quero que vocês sejam ignorantes quanto a esse dia, porque primeiro vão ser despertados os que dormem, e depois nós, que estivermos vivos, seremos arrebatados para o encontro com ele nas nuvens. Então, aquelas pessoas que morreram tendo fé no Senhor Jesus, primeiro elas vão ser acordadas, elas estão como que dormindo, porque às vezes nós pensamos que todo mundo que morreu já está no céu, e não é assim. Salvo poucas exceções, como o Elias, que veio lá, o carro de fogo, o redemoinho e aquela coisa arada toda, o Moisés, que Lúcifer foi pegar o corpo dele, o arcanjo Miguel não deixou, e ele ressuscitou, e os dois apareceram lá no Getsemane, no Monte da Transfiguração, apareceram eles juntos lá. Fora esses e mais poucas exceções, a maioria das pessoas estão dormindo. E nesse dia elas serão acordadas, elas serão ressuscitadas. E aí essas pessoas estarão lá nessa festa, nas bodas do Cordeiro, e nós que estivermos vivos, vamos ir para lá também e vamos festejar. Aleluia. Quem é que sobe? Deixa eu te mostrar. Efésios 5, 25 a 27. Sobre o que fala Efésios 5? Eu acho que os maridos sabem. Sobre como nós, maridos, devemos tratar as esposas e as esposas seus maridos. Irmã, se teu marido está te tratando mal, manda ler Efésios 5. Irmão, se a tua esposa não está querida contigo, pede para ela ler Efésios 5, que mostra a relação de Cristo com a igreja. E diz que nós devemos imitar. E diz: maridos, amem as suas mulheres, assim como Cristo amou. Agora presta atenção no que Cristo fez, tá? Cristo amou a igreja e se entregou por ela para santificá-la, tendo purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-lo a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Primeira coisa, vamos lá. Santa. Vai subir quem está vivendo em santidade. O que é santidade? É buscar não pecar, e se pecar, arrepender-se e pedir perdão. Amém? Viver em santidade. Outra coisa, lavada pela palavra. Você precisa ser uma pessoa exposta à Bíblia. Uma pessoa que se expõe, que se permite limpar, gloriosa. Nós precisamos ser uma igreja gloriosa, uma igreja que manifesta o amor do Senhor, que manifesta o poder do Senhor. O que mais? Sem mancha, ruga ou coisa semelhante. Temos que nos livrar das imperfeições espirituais. Amém? Inculpável. Aleluia. Essa é a igreja que vai ser arrebatada. Eu pergunto assim, tem alguém aqui que faz parte da igreja que vai ser arrebatada? Se fosse julgar só pela resposta, a gente já sabe os 50%. Deixa eu te dar mais uma chance. Tem alguém aqui que faz parte da igreja que vai ser arrebatada? Glória a Deus. Ou porventura em você ainda existe pecado, falta palavra, falta glória, está com manchas. Eu vou subir, em nome de Jesus. Alguém mais? Alguém mais? Alguém mais? Então, de novo, eu te convido para o batismo. Não, é sério, sabe por quê? Jesus não mandou se batizar? Mandou, né?
E aí você diz, eu te amo, Jesus, eu faço qualquer coisa por ti. E aí Jesus falou assim na Bíblia, quem me ama obedece os meus mandamentos. Aí ele mandou batizar, daí tu diz, pois eu obedeço, mas essa parte não. Ah, você vai escolher que parte quer obedecer? Então vai lá, não perde a oportunidade, conversa logo com o teu líder de célula, com os pastores aí, diz assim, ó, pode marcar eu lá no batismo, não dá tempo ainda. Pois é melhor você subir, porque ai daquele que não subir. Porque aí, meu irmão, com o anticristo governando a terra, a coisa vai ficar complicada. Vai ficar terrível. Inclusive, o arrebatamento da igreja aqui na terra vai se iniciar um período terrível chamado tribulação. Tribulação. Onde haverá perseguição contra quem manifestar qualquer tipo de fé. É o diabo governando a terra, imagina. Terrível, terrível, terrível. E a partir desse momento, nós vamos dar início a duas histórias. Porque uma será a história que vai estar transcorrendo lá no céu, os 7 anos das bodas do Cordeiro. E outra história vai ser a que estará transcorrendo aqui na terra. Achei o versículo que eu queria ler para vocês antes. Aqui, ó, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com Ele. Aleluia. Então, surgirá nesse tempo duas realidades. A realidade que estará transcorrendo no céu, onde eu espero encontrar você lá, e a realidade que estará transcorrendo aqui na terra. Esse anticristo proporá um acordo de 7 anos, só que depois de 3 anos e meio ele romperá esse acordo. Depois de 3 anos e meio no governo, o anticristo vai botar as garrinhas para fora. Até 3 anos e meio ele ainda vai tentar dar uma mascarada. Ele ainda vai tentar se mostrar bonzinho, politicamente correto, queridão. Mas depois de 3 anos e meio ele vai botar as garrinhas para fora. Por isso que existe 3 anos e meio da chamada tribulação, seguidos por 3 anos e meio da grande tribulação. E aí que entra, nesses períodos aí, entra todas aquelas coisas que a Bíblia fala de selo disso, trombeta daquele outro, cavalo, não sei das quantas, toda aquela coisa arada, muitas delas transcorrem nesse período, não vai dar tempo da gente falar sobre isso hoje. Mas diz em Daniel 9, 27, com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Meu Deus do céu. 3 anos e meio até que vai ter uma relativa paz satânica, se é que dá para dizer isso. Mas depois de 3 anos e meio aí lascou-se. Depois de 3 anos e meio é a grande tribulação. E será a coisa mais terrível que a terra já presenciou. Porque na grande tribulação, os homens estarão sofrendo com o governo de Satanás. Satanás estará manifestando o seu poder, fazendo com que a terra sofra mais ainda. E ao mesmo tempo Deus estará castigando a humanidade. Você já parou para pensar nisso? O diabo batendo nas pessoas, o diabo governando as pessoas e o castigo de Deus vindo sobre a terra. Tudo junto. Você já pensou? Que lasqueira? Que coisa terrível, terrível, terrível. E aí você lê na Bíblia sobre isso e você fica apavorado. Então, seja santo, querido. Bota a tua vida em ordem, bota a tua casa para você nem correr risco de talvez ficar para trás. Amém? Em nome de Jesus. Te vive apaixonado por Jesus, desejando Ele, porque esse tempo está mais perto do que jamais esteve em toda a história. Pastor, como que tu sabe? Que é óbvio, né? Porque a gente está mais perto agora do que o Paulo estava. E o Paulo já achava que ia ser logo. Imagina pra gente o que sobra. Tá perto, meu irmão. Diz pra pessoa do lado assim, ó, tá chegando. Meu Deus. E aí quando tudo parecer que está perdido, quando tudo parecer que está ruim, vai ficar pior. Acertou, Adilson. Vai ficar pior. Porque aí vem o que a Bíblia chama o grande e terrível dia do Senhor. Grande e terrível dia do Senhor. Como assim o grande e terrível? Aí que vem a volta de Jesus. As pessoas às vezes pedem as coisas, mas não sabem bem exatamente o que é. Diz, né?
Tomara que chegue logo o dia do Senhor. Meu irmão, o dia do Senhor, a Bíblia chama o grande e terrível dia do Senhor. Né, o dia que Jesus vai pôr os pés de volta na terra, meu irmão, a primeira narrativa de que quando ele bota os pés de volta na terra, racha a montanha, o Monte das Oliveiras racha no meio. Você vê que ele chega brabo. Ele chega e pá! O monte racha no meio e abre. Começa a passar um rio por ali. Negócio, eu não quero estar aqui para ver. Se for para ver, que seja de camarote lá das nuvens, né? Mas eu que não quero estar aqui nesse dia, misericórdia. E aí se forma a grande batalha do Armagedon. Armagedon e Meguido são palavras relacionadas. E nesse dia, então, se levantarão um grande número, um exército enorme de milhões de pessoas para ir batalhar contra Jerusalém, mas aí virá o nosso guerreiro. E ele virá e lutará. Eu acho que esse eu não coloquei, mas eu vou ler aqui para vocês, Zacarias 14, 1-9. Acho que daqui para frente eu não coloquei mais os versículos. Diz assim: vejam, o dia do Senhor vem. Você consegue imaginar a cena? Olha só, quando no meio de vocês os seus bens serão divididos. Está falando dos exércitos da terra se levantando contra Israel. Porque olha só, Israel teve a oportunidade de se render aos pés do Senhor Jesus, mas não se rendeu. Então ela vai passar por todos esses processos, e sim, muitos serão salvos ainda. Muitos de Israel serão salvos. O Senhor ama Israel. Porém, muitos desses processos, ele não precisava ter passado se eles tivessem logo reconhecido o Messias, mas eles não reconheceram. Então, reunirei todos os povos para lutarem contra Jerusalém. A cidade será conquistada, as casas sequeadas, as mulheres violentadas, metade da população será levada para o exílio, mas o restante do povo não será tirado da cidade. Depois o Senhor sairá à guerra. Aí o negócio ficou sério. Contra aquelas nações, como fazem dia de batalha. Naqueles dias, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, e o monte se dividirá ao meio. É interessante que o Getsema é a prensa de prensar uvas, né? E ali Jesus foi prensado e chorou até lágrima de sangue. Agora ele vem e racha a prensa no meio. A oliveira desce e racha a prensa no meio. A prensa que o prensou será dividida ao meio. Naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém. O monte se dividirá ao meio. Está imaginando a cena? De leste a oeste, um grande vale na metade do monte será removido para o norte, outra metade para o sul. Vocês fugirão pelo vale, entre os montes, pois ele se estenderá até Azel. Fugirão como fugiram no dia terremoto, nos dias de Uzias, rei de Judá. Então o Senhor virá com todos os santos. Naquele dia não haverá calor nem frio. Vai imaginando, será um dia único, no qual não haverá separação entre dia e noite, porque quando chegar a noite ainda estará claro, um dia que só o Senhor conhece. Naquele dia águas correntes fluirão de Jerusalém, metade delas para o mar leste, metade para o mar do oeste. Isso acontecerá tanto no verão quanto no inverno. O Senhor será rei de toda a terra. Naquele dia haverá um só Senhor e um só nome será o único. Aleluia! Isso é a visão de quem está aqui na terra olhando. Agora quer ver a visão espiritual da coisa? Olha só, Apocalipse 19, 11-21 diz assim, ó. Segue imaginando. É a mesma cena agora de uma narrativa sobrenatural. Vi o céu aberto e diante de mim o cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chama de fogo. E em sua cabeça há muitas coroas e um nome que só ele conhece, ninguém mais. Ele está vestido com um manto tingido de sangue. Onde ele arrumou esse manto tingido de sangue? Foi salvando a gente, meu irmão. E o seu nome é a Palavra de Deus. Quem é que é a Palavra de Deus? O exército do céu o seguiram, vestido de linho fino, branco e puro, montados nos cavalos brancos. Consegue imaginar? Da sua boca sai uma espada afiada com a qual ele ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Em seu manto, em sua coxa está escrito: Rei dos reis, Senhor dos senhores. Vi um anjo que estava em pé no sol e que chamava em alta voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu: venham e reúnam-se para o grande banquete de Deus, para comerem a carne dos reis, dos generais, dos poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, livres, escravos, pequenos e grandes.
Eu vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo, contra o seu exército. Então, está todo aquele exército do mal, com pessoas, com demônio, com tudo que é coisa arada, e vem Jesus no cavalo branco e o seu exército para essa batalha. Então vi a besta, aqui já foi, mas a besta foi presa e com ela o falso profeta que havia realizado sinais miraculosos em nome dela, com os quais havia enganado os que receberam a marca da besta. Ah, quem fica para trás tem que cuidar com a tal da marca da besta, meu irmão. E adoraram a imagem dela, os que foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. E lago de fogo que arde com enxofre é o que popularmente as pessoas chamam de inferno. O inferno, na verdade, essa palavra seria uma outra coisa um pouco diferente, que não vai dar tempo de explicar aqui. Mas o lugar do castigo eterno é o lago de fogo, amém? Os demais foram mortos com a espada que sai da boca dele, que está montado no cavalo. E todas as aves se fartaram com a carne. É claro que o Satanás vai perder, né? Claro que vai perder. Então aquele exército que decidiu lutar contra Jesus vai perder. O Satanás vai perder. Aí o Senhor vai lançar ele e vai amarrar ele por 1000 anos. Durante 1000 anos o diabo vai ficar amarrado. Aí você me pergunta assim, mas o que vai acontecer enquanto isso, que o diabo está lá amarrado? E aí? E aí o Senhor Jesus vai exercer o seu governo sobre a terra. Por 1000 anos ele vai governar a terra centralizada em Jerusalém e vai nos mostrar como poderia ter sido. Por 1000 anos ele vai. Aí você diz assim, pastor, estou perto de ir para o céu. Eu posso te dizer assim, tem pelo menos mais uns 1000 anos para chegar lá. E aí ele vai mostrar como poderia ter sido. Então eles se levantam todos, guerreiam contra ele, ele derrota aquela gente do mal, prende o diabo e daí ele governa e mostra como é que a coisa poderia ter sido se a coisa saísse do jeito certo. Quer ver? Apocalipse 20, 1-3. Vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo. Abismo é o nome de um lugar espiritual. E uma grande corrente. Eles prenderam o dragão, a antiga serpente que é o diabo, e acorrentaram ele por 1000 anos, lançando no abismo. Fechou e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações até que terminasse os 1000 anos. Depois é necessário que ele seja solto por um breve tempo. Amém, queridos? Então vai ter esse período que também não vai dar tempo de explicar ele. Agora, depois de tudo isso, o diabo foi solto de novo depois desses 1000 anos. E aí? Aí ele é finalmente, a sentença dele finalmente, né? Ela é anunciada publicamente e ele é jogado no lago de fogo que arde em enxofre para sempre. E aí já não tem mais capeta nessa história daqui para frente. Aleluia. Glória a Deus. E os julgamentos? Quem é que vai ser julgado? Como é que será julgado? Ó, aqui, o laserzinho eu sei que funciona, vamos lá. Aqui, ó, estamos aqui, certo? Princípio das dores. Aí, quem vai ser arrebatado? Quem vai ser arrebatado? Aí nós vamos ficar aqui, ó. Bodas do Cordeiro, 7 anos fazendo festa no céu. Próximo, por gentileza. Pode passar de novo esse. E enquanto isso aqui na terra, 3 anos e meio de tribulação, seguidos por mais 3 anos e meio de grande tribulação, e aí o grande e terrível dia do Senhor. Próximo. Ok. Aí, no dia do Senhor, acontece o tal do Armagedon, a segunda vinda, racha o morro no meio, e 2 histórias aqui novamente. Ó. Enquanto vai ter o milênio aqui na Terra, o diabo está preso por 1000 anos. Ok? Até aqui? Tranquilo? Próximo. Aí, nós temos julgamento. Aqui depois do milênio é o chamado fim do mundo, né? A Bíblia diz, os elementos dessa terra serão abrasados pelo fogo. É aí que eu digo, vocês lembram daquela pregação que eu digo assim, a geladeira nova, vai, o carro novo, tudo que tem aqui na terra vai queimar. E aqui é o chamado fim do mundo, ó. Terminou, acabou, não tem mais essa terra, não tem mais. E aí chega, se você pensou que aqui, ó, você pensou que esse aqui, o grande e terrível dia do Senhor, tá ali pequenininho. Se você pensou que esse aqui era complicado, meu irmão, você não tem ideia do que é esse aqui, ó. O julgamento do trono branco. Esse aqui
Esse aqui é complicado. Pastor, eu vou precisar passar pelo julgamento do trono branco? Deixa eu te contar uma história sobre o julgamento do trono branco. A Bíblia diz que o céu e a terra fugiram da presença quando apareceu esse trono branco. Se o céu e a terra ficaram com medo, o céu e a terra já viram muita coisa feia aqui na terra acontecendo, né? Os céus e a terra já viram o holocausto e não fugiram. Então o que acontece no julgamento do trono branco que o céu e a terra fogem? Talvez seja a coisa mais complicada descrita em toda a história da Bíblia, seja o julgamento do trono branco. E o que vai ser de você lá? Espero que nada, porque eu espero que você não esteja lá. Como assim, pastor? Eu não vou estar no dia do julgamento? Meu irmão, a Bíblia diz em João, capítulo 5, versículo 24, não vai ter ali, diz assim: em verdade eu lhes digo, quem crê na minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo ou condenação, mas já passou da morte para a vida, aleluia! Quando você for arrebatado dessa terra, isso mostra que o seu julgamento já aconteceu. Quando você for arrebatado da terra, significa que o julgamento para ver se você vai ser salvo ou não vai ser salvo já aconteceu. Porque diz aqui, não entra em juízo. Sabe por quê? Porque quem tem fé em Jesus Cristo, tem fé de que Ele foi julgado e condenado no seu lugar. Isso se chama substituição. Quem tem fé em Jesus Cristo acredita que Jesus foi julgado no seu lugar e você recebeu a vida de Cristo. Amém? Então eu vou falar mais uma vez para te dar uma oportunidade de glorificar o Senhor por causa disso. Quem tem fé em Cristo acredita que Cristo já foi julgado no seu lugar. E agora a própria vida de Deus habita em você, agora a própria santidade de Cristo habita em você. Então quando você for arrebatado, vai ser a prova de que Cristo já sofreu no seu lugar. Vai ser a prova de que Cristo, que o sangue de Cristo já te salvou. Lembra que ele apareceu agora há pouco no texto que eu citei? Com tingido de sangue, né? Ele morreu por você, ele destruirá o pecado por você, ele destruirá Satanás por você. Ele é o teu Salvador. Então se você crê em Jesus, o julgamento para ver se você vai ser salvo ou não, esse você não vai passar. Quando a Bíblia fala da armadura de Deus em Efésios 6, qual é o capacete? É o capacete da... A Bíblia manda você vestir o capacete da salvação, porque na hora do arrebatamento você vai tirar. Colocou o capacete da salvação, eu estou salvo, eu vou subir. Eu não preciso agora temer um julgamento se você é salvo ou não você é salvo. Quando eu recebi Jesus, agora eu não entro mais nesse juízo, aleluia! Glória a Deus! Porém, tem um julgamento para ti, sim. Poxa, pastor, acabou de dizer que não tinha, mas agora tu inventou outro. Tem um julgamento para ti. Tem. Também não está lá o texto, eu vou ler aqui. Diz assim, 1 Coríntios 3, 14 e 15. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, este receberá recompensa, galardão. Se a obra de alguém queimar, esse sofrerá dano, porém ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo. Como é que é esse julgamento? Esse julgamento é para ver se você vai ganhar uma recompensa, um galardão ou não. Tá entendendo? Então o que acontece? Nesse julgamento do galardão vai ser analisada a sua vida, como você viveu aqui na terra. Vai ser como um julgamento de fogo. O fogo veio e queimou a terra toda, não sobrou mais nada, tá? Vamos julgar você agora. O que você deixou que sobreviveu à destruição desse planeta? Ah, pastor, eu construí uma creche, mas a creche queimou. Mas as criancinhas que você ajudou, que você evangelizou, ficou anotado no caderno do Senhor, entende? Ah, queimou tudo, eu não tenho mais lá, o meu diploma da faculdade queimou, não tenho mais. Então esse não entra na conta. Ah, mas o colega da faculdade você conseguiu evangelizar ele, foi batizado, entregou a vida. Esse entra na conta. Tu tá entendendo?
esse julgamento, todos nós vamos passar, todos os cristãos vão passar. Para ver da tua vida o que queimou e o que não queimou. Infelizmente vai ter uns que vão chegar lá chamuscado, né? Vão entrar lá como que passou pelo fogo. Outros vão chegar cheio de recompensas, de bênçãos por aquilo que viveram nessa terra. Eu espero. A minha maior recompensa com certeza é poder estar lá com ele. Mas se além disso ele ainda me der presentes, eu vou ficar com certeza ainda mais alegre, né? De receber essas recompensas, esses presentes. Amém? Glória a Deus. E o julgamento do trono branco? Quer que eu leia todo o texto aqui para você? Tá ligado ainda aí? Tá ligado? Eu vou ler então aqui, tá? Apocalipse 20, 11 a 15. Depois eu vi um grande trono branco, e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença. O céu e a terra fugindo do juiz, e não se encontraram lugar para eles. Eu vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. O livro da vida, entregou a vida para Jesus, crê no Senhor Jesus, está o teu nome lá. Vi também os mortos, grandes, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, a morte e o Hades entregaram os mortos que nele havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram jogados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Meu Deus. Condenação, infelizmente, para aqueles que não creram em Cristo. Um dia, em Êxodo 32, 33, o Moisés falou para Deus assim: Deus, se é assim, me risca do livro da vida. E Deus disse para Moisés: não, a alma que pecar, essa eu vou riscar do livro da vida. Essa eu vou riscar. Eu quero ter o meu nome escrito no livro da vida, e eu quero que meu nome não seja riscado do livro da vida. Amém? Eu quero seguir bem a Cristo hoje e continuar seguindo a Ele. Então, haverá o que aqui aparece, ó, a Nova Jerusalém, que a gente popularmente chama de céu. Todo mundo fala, né, o céu, o céu. É, na verdade, a Nova Jerusalém, que é o lugar, a nossa morada eterna, Nova Jerusalém. Aleluia, que diz Apocalipse 21, 1 a 3. Então eu vi um novo céu e uma nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra já tinham passado. O mar já não mais existia. Eu vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva para o seu marido. Eu ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Nossa morada eterna. Tem uma comparação que eu faço. Eu não sei se ela é correta teologicamente, mas eu brinco, eu digo assim, se o Senhor fez em 6 dias tanto lugar bonito que a gente encontra por aí, né? Imagina o que Ele está fazendo há mais de 2000 anos para a gente. Porque Ele disse, eu vou preparar-vos um lugar. Então eu fico pensando, meu Deus do céu, um lugar preparado pelo Senhor para a gente. Deve ser sensacional. Algumas pessoas pensam que lá a gente vai ser um bando de desmemoriado, que não vai conhecer ninguém. Calma, meu irmão. Você não vai mais ser pecador, mas não quer dizer que você vai ser burro, tá? Você não vai mais ser pecador, mas você vai ter a mente de Cristo. E a mente de Cristo conhece todas as coisas. Então será maravilhoso estar lá. Outros pensam que vão ficar só deitado na nuvem. Não, meu irmão, não é... O Senhor com certeza vai ter muitas aventuras, muitas bênçãos, muito trabalho, muita coisa boa para você desfrutar lá. Porque o que tem de ruim se chama pecado. O que tem de ruim é o capeta, e esse aí já vai estar lá no lago de fogo. Amém? Então isso vai ser um lugar sensacional, maravilhoso. Por outro lado, infelizmente, o lago de fogo também é para sempre. O lago de fogo também vai existir para sempre. E eu não quero estar lá. Espero que você também não esteja. Quero te chamar para uma profunda reflexão agora, se o louvor puder já me ajudar aqui. De toda essa história, acho que pode passar o próximo, não tem próximo? Então volta para o anterior. Acho que tem mais um ou dois ainda, não tem? Aqui, ó. Onde estará você
Obrigado, Marcela. Onde estará você? Nessa história toda, aonde você estará, meu irmão? Liga aqui comigo, por gentileza, não se distraia. Aonde você vai estar nessa história toda? Onde você está hoje? Nós estamos aqui, ó, princípio das dores. E depois? Aonde nós vamos estar? E depois, aonde você estará? Quem é você nessa história? Qual desses julgamentos você vai encarar? Para começar, só sobe quem tem o selo. Qual é o selo? Qual é o selo? Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo? Quem entregou a vida para Jesus. Quem tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Só por isso eu te pergunto, você subiria? Você já entregou a sua vida para Jesus? Você subiria? Onde você vai estar nesse período? Você está nas nuvens, na festa? Ou você vai estar na tribulação, tendo o diabo como teu governante, como teu líder mundial? Onde você vai estar? Comemorando com Jesus nas nuvens? Ou atribulado na terra? Sofrendo pragas, governado pelo anticristo? Quem é você nessa história? Qual é o teu lugar nessa história? Você é das noivas que tinham azeite na botija? Ou as do que não conseguiram entrar na festa? Que se arrumaram, se enfeitaram, se periquitaram, mas na hora de entrar na festa não conseguiram porque faltou azeite. Frustração. Os outros já sabiam que não ia entrar, mas aquelas ali achavam que iam entrar e ficaram. Achar que vai entrar e ficar dói mais do que já ter certeza antes que não vai entrar. Como pastor dessa igreja, eu quero que todo mundo suba. Mas para subir, você tem que fazer o caminho de volta. Você tem que voltar para Jesus. O caminho de volta, como nós conversávamos no caminho, eu e o Adilson voltando para Caxias, o caminho de volta é um caminho de arrependimento. Não existe caminho de volta sem humilhação. Você precisa se humilhar, você precisa admitir diante de Deus e diante das pessoas que você estava fora do propósito, que você estava errado, que você estava afastado, que você estava desviado, e fazer o caminho de volta para Cristo. O caminho da reconciliação, o caminho da restauração. Às vezes as pessoas acham difícil, e eu sei que emocionalmente às vezes é difícil. Quem quer entregar a vida para Jesus, vem aqui na frente. Pode parecer difícil? Pode. Mas ficar para trás é pior. Jesus, ele falou: aquele que me negar diante dos homens, eu vou negar diante do meu Pai. Mas aquele que me confessar, eu também vou confessar. Jesus nunca foi omisso, ele falou a verdade. Eu estou falando a verdade para você hoje. Você precisa do selo, você precisa de Cristo. Só Jesus pode garantir que você escape do julgamento do trono branco. Eu não estou tentando te botar medo, eu estou tentando ver você salvo. Meu objetivo não é te botar medo, meu objetivo é te encontrar nas bodas do Cordeiro. E a gente vê o desfecho dessa história lá do camarote. Amém? Onde é que vão estar os teus amados nessa história? Onde é que vai estar o teu cônjuge nessa história? Teu pai? Onde é que vai estar o teu pai, a tua mãe, teu filho? Aonde vão estar as pessoas que você gosta? Onde vão estar os músicos que compõem as canções que você escuta? Onde vão estar os atores dos filmes que você assiste? Aonde vai estar o teu padeiro? Teu açougueiro? Aonde ele se encaixa nessa história? Aonde ele vai estar no grande e terrível dia do Senhor? Aonde ele vai estar quando o céu e a terra fugirem diante do julgamento do trono branco? Onde vai estar o teu colega de aula? A professora do teu filho? A mulher que limpa a tua casa? O amigo que varre a rua? O companheiro do futebol? Onde vai estar o teu funcionário? Os teus funcionários? Para onde vão? O teu patrão? O
candidato em quem você votou, você fala tanto dele, já orou para ele se converter? Para onde vai essa gente? A gente tem que fazer alguma coisa, que o tempo é curto. A gente tem que fazer alguma coisa. A gente tem que falar de Jesus, a gente tem que evangelizar, sabe por quê? Porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. Quero convidar os líderes de rede, venham aqui por gentileza. Venham também os líderes de ministério aqui. Quero convidar vocês a fecharem seus olhos. E eu quero chamar você que quer entregar a vida para Jesus. Jesus não quer lançar ninguém no inferno. A Bíblia diz que o desejo de Deus é que todos sejam salvos. O desejo de Deus é arrebatar todos nós. O desejo de Deus é que a gente não precise estar diante do julgamento do trono branco. O desejo de Deus é que você receba o selo chamado Espírito Santo de Deus. E quando a era da igreja acabar sobre a terra, você continuar vivendo igreja no céu. Corre aqui na frente para entregar a tua vida para Jesus. Vem cá, corre aqui, Jesus quer te salvar. Vem cá, entregar a vida para Jesus, vem. E vem cá te reconciliar com Jesus. Faz o caminho de volta. Você que estava afastado, você que estava desviado, o Senhor Jesus te chama de volta para casa. O Senhor Jesus quer restaurar a tua vida. Vem. Levanta do teu lugar e corre aqui na frente. Nós queremos orar com você. Vem cá. Você que quer entregar a vida para Jesus. Você que quer se reconciliar com Jesus. Vem cá. Não tenha vergonha não, querido. Tenha coragem. Tenha coragem. Pergunte para a pessoa do seu lado aí, querido. Pergunte: você quer que eu vá com você lá na frente? Eu vou contigo até ali. Glória a Deus. Assim que as pessoas forem vindo, eu peço que os pastores que estão aqui na frente já comecem a orar com essas pessoas, tá? Conversem um pouquinho com elas e já comecem a orar. Quem mais quer entregar a sua vida para Jesus? Quem mais quer se reconciliar? Vem cá, corre aqui. Vamos lá, obreiros. Vem cá. Quem mais? Corre! Esse é o dia da salvação. O Senhor quer restaurar a tua vida. Você que estava afastado, não tenha vergonha, não tenha medo. Venha se reconciliar com Jesus. Venha, volte. Papai está te esperando. Hoje dá tempo. Vai ter momentos aqui descritos que não vai dar para voltar atrás. Mas hoje dá. Hoje dá tempo de você entregar a vida para Jesus. Hoje dá tempo de você se reconciliar para Jesus. Vem, corre aqui. Não tenha vergonha. Venha recebê-lo. Espírito Santo de Deus. É o Senhor que convence do pecado, da justiça e do juízo. Conversa agora com cada um aqui, para que hoje seja uma noite de reconciliação e de salvação. Perdoa os pecados. Eis-nos aqui te recebendo e te reconhecendo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Nós queremos esse selo, nós queremos o Espírito Santo habitando em nosso coração. Tem mais alguém?